Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e hoje eu vim trazer para vocês esse morceguinho de presas. Como podem ver, é uma receita que ele ficou até grande. Eu fiz com a agulha 3,5 mm e lã molê roxa e eu vou explicar para vocês, vou mostrar para vocês como fazer também com a mesma agulha e a mesma lã. Essa parte da gravata borboleta é opcional, eu fiz por causa que eu achei que ficava mais bonitinho. E eu usei os olhos de segurança, eu acredito que são 11 milímetros esse aqui. Então, essa é a aula que eu vou trazer para vocês. Lembrando que o meu trabalho é o trabalho de tradução, eu não crio a receita, eu apenas trago como fazer e traduzo de outra língua. No caso, essa aqui é outra receita russa. E na descrição do vídeo vai estar o link da receita original e o link da receita traduzida em PDF, que é o meu trabalho, a tradução. Então, vamos lá, usando a agulha 3,5 milímetros e a lã molê, mas vocês podem usar a agulha e a lã que vocês preferirem ou a linha, não tem problema. Bom, eu vou começar a fazer o meu morcego pela parte da cabeça. A parte da cabeça é uma parte simples, então vamos usar aqui nosso fio roxo, a nossa agulha 3,5 milímetros. Vamos fazer uma laçada inicial e 6 pontos baixos dentro da laçada inicial. Então, laçada inicial, círculo mágico, perdão. Nós vamos fazer o círculo mágico. Eu fiz aqui meu círculo mágico, dentro dele, 6 pontos baixos. Você pode fazer uma laçada inicial também, não tem problema. Então, 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Fiz aqui os meus 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Vou fechar bem meu círculo mágico, bem fechadinho. E nós vamos agora para a segunda volta. Então, essa aqui é a primeira volta. Na segunda, nós vamos fazer um aumento em cada ponto de base, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base. O que temos aqui, 6 pontos, vamos ficar com 12 no final. Vou passar a minha agulha pelo primeiro ponto e vou fazer 2 pontos baixos dentro desse primeiro ponto. Passo a agulha aqui e faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Fiz os 2 pontos, passo a agulha pelo primeiro desses 2 pontos e eu vou marcar esse ponto aqui com um marcador ou com uma fitinha. No meu caso, vou usar aqui um fio de outra cor. Tem um fio enorme aqui, mas não tem problema. Fiz o primeiro aumento, eu vou no segundo ponto e vou fazer outro aumento, ou seja, outros 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vamos repetir isso até o final da volta, sempre um aumento em cada ponto de base até o finalzinho da volta. Fiz aqui a minha segunda volta com um aumento em cada ponto de base. Nós vamos agora para a terceira volta. Nossa terceira volta, nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto, sempre marcando o primeiro ponto. Eu não vou mostrar como eu faço minha marcação, porque esse vídeo vai ficar bem longo. Então, vou fazer aqui nessa terceira volta um ponto baixo no primeiro ponto, um aumento no segundo ponto. No primeiro ponto, faço apenas um ponto e marco. E agora no segundo, fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, formando o aumento. Desta forma, como podem ver, um ponto, 2 pontos. Novamente, um ponto no primeiro, um ponto sozinho. No segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando o aumento. E assim eu vou repetir até o final da volta, sempre um ponto e um aumento. Terminei aqui a minha terceira volta, fazendo um ponto baixo e um aumento, repetindo até o final. Vamos para a quarta volta. Na quarta volta, nós vamos fazer 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e um aumento no terceiro ponto, repetindo até o final. Então, no primeiro ponto, um ponto baixo, e marco esse ponto. No segundo ponto, outro ponto baixo, formando 2 pontos baixos individuais. No terceiro ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. E assim vamos continuar. Então, um ponto no próximo ponto, outro ponto baixo individual no ponto seguinte, e no terceiro ponto, outro aumento. E vamos repetir isso até o final da volta, sempre 2 pontos altos e o aumento. Terminei aqui a minha quarta volta, fazendo 2 pontos baixos e o aumento. Repetindo até o final, vamos para a quinta volta. Na quinta volta, eu vou fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, e um aumento no quarto ponto, repetindo até o final. Primeiro ponto aqui, então, vamos passar a nossa agulha e fazer um ponto baixo,
e marcar esse ponto. Nos próximos 2 pontos, um ponto baixo para cada, formando assim 3 pontos baixos individuais. Como mostro aqui, 1, 2, 3. No quarto ponto, um aumento. Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, vamos fazer novamente 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Fiz os 3 pontos baixos, no quarto, outro aumento. E nós vamos repetir assim até o final da volta, sempre 3 pontos baixos e o aumento. Fiz aqui a minha quinta volta com 3 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Vamos para a nossa sexta volta. Na sexta volta, vamos fazer 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e o aumento no quinto ponto, repetindo até o final novamente. Então, primeiro ponto aqui, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. E no quarto ponto, um ponto baixo. Então, fiz 4 pontos baixos individuais. No quinto ponto, outro aumento. Então, um aumento aqui com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vamos novamente repetir 4 pontos baixos individuais nos próximos 4 pontos de base. Fiz aqui 1, 2, 3, 4 pontos. No quinto, outro aumento. Então, nós vamos fazer essa repetição até o final da volta. Sempre 4 pontos baixos e o aumento, até o final. Terminei aqui a minha sexta volta com 4 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Vamos para a sétima volta. Sétima e penúltima volta de aumentos. Então, na nossa sétima volta, nós vamos fazer 5 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e no sexto ponto, um aumento, e vamos repetir até o final. Então, no primeiro ponto, um ponto baixo e marco esse ponto. E vamos continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até termos 5 pontos baixos no total. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No sexto ponto, vamos fazer um aumento. Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Feito o aumento, novamente, 5 pontos baixos individuais. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No sexto, novamente, outro aumento. E vamos repetir esse padrão até o final da volta. Então, vamos fazer sempre 5 pontos baixos individuais e no sexto, um aumento até o final da volta. Terminei aqui a minha sétima volta, fazendo 5 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Nós vamos agora para a oitava e última volta de aumentos da cabeça do nosso morcego. Então, aqui na oitava volta, nós vamos fazer 6 pontos baixos, um em cada ponto de base, e o aumento no sétimo ponto, repetindo até o final novamente. Então, no primeiro ponto, um ponto baixo. Fiz o primeiro ponto e marquei, vou fazer mais 5, totalizando 6. Então, 6 pontos baixos individuais no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos individuais. No sétimo ponto, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, totalizando um aumento, fazendo o aumento. Fiz o aumento novamente, 6 pontos baixos individuais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, no sétimo, outro aumento. E nós vamos repetir isso até o final da volta. Vamos repetir o padrão de 6 pontos baixos e o aumento. Terminei aqui a minha oitava volta, fazendo 6 pontos baixos e um aumento repetindo até o final, o que nós vamos fazer agora. Agora, nós vamos fazer da nona à 16ª volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos fazer aqui 8 voltas fechadas em pontos baixos. Então, é a nona, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 16ª. 8 voltas fechadas em pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui as minhas 8 voltas fora de câmera, fechadas em pontos baixos, e assim que eu terminar eu volto. Lembrando, 8 voltas fechadas em pontos baixos, apenas um ponto baixo para cada ponto de base. 8 voltas de 48 pontos. Vou fazer as minhas e eu já venho.
Eu já terminei aqui as minhas 8 voltas fechadas em pontos baixos, da 9ª à 16ª volta. O que eu vou fazer agora? Eu vou virar o meu trabalho, vou virar aqui no avesso, porque eu vou dar um arrematezinho aqui atrás. Eu vou pegar uma agulha mais fina do que a que eu estou usando, vou puxar bem esse fio do círculo mágico para ficar bem fechadinho e vou dar uns nozinhos. Então, eu vou passar a minha agulha por dentro de qualquer argolinha aqui, de forma que a agulha não apareça do outro lado. Aqui do outro lado você não consegue ver a agulha. Ela não aparece, quer dizer, ela não aparece. Passei a agulha, vou puxar esse fio e fazer um arrematezinho. Vou fazer uma correntinha e puxar. Eu vou fazer só mais uma vez. Eu vou pegar qualquer outra laçada aqui, passar a agulha e fazer uma correntinha. Prontinho, agora viramos o nosso trabalho novamente. E antes de continuarmos, vamos colocar os olhinhos de segurança. Na receita original não fala aonde nós colocamos os olhinhos de segurança, mas no meu primeiro eu coloquei entre as voltas 12 e 13 esse olhinho de segurança. Só que eu não tenho desse tamanho. Eu só tenho um menorzinho de novo aqui em casa, ó, só tenho menor ou muito maior. Então, vocês usem, o bom é usar esse desse tamanhozinho, que é, acho que é o número 11, em vez de usar esse aqui, que é quase o número 13. Mas eu vou usar esse maiorzão, porque é o único que eu tenho aqui. Então, entre a volta 12 e a volta 13, nós vamos colocar nossos olhos de segurança. Eu vou contar aqui atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, entre a volta 12 e a 13, nesse meio, vamos passar a agulha e passar o nosso olho. Não tem muito uma distância boa entre eles. Então, a gente vai fazer uma distância de mais ou menos 2 a 3 pontinhos. Eles têm que estar próximos, não podem estar muito separados. Esse meu ficou realmente muito grande. Ele ficou, de fato, enorme pro meu morcego. Acho que eu vou até trocar e colocar o menorzinho. Coloquei eles pertinho, depois eu vou acertar e vai ficar mais bonitinho. Então, coloquei os olhos de segurança, vou colocar as travinhas aqui atrás e fechar eles. Coloquei os meus olhinhos, agora vou continuar o nosso trabalho. Nós vamos agora para a 17ª volta. Na 17ª volta, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, ou a normal ou a diminuição invisível. No meu caso, eu vou fazer aqui a normal mesmo. Então, vou passar aqui o meu marcador. Vou fazer meu primeiro ponto de 6. Fiz o primeiro ponto, vou fazer mais 5, totalizando 6. Então, 6 pontos no total. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Agora vou fazer uma diminuição. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto, puxo outra laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. Fiz a diminuição novamente. 6 pontos baixos individuais. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Faço uma diminuição. Passando aqui a agulha pelos 2 pontos. Aquela diminuiçãozinha normal. E eu vou continuar repetindo isso até o final da volta. Sempre 6 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui a 17ª volta com 6 pontos baixos e uma diminuição repetindo até o final. Nós vamos para a 18ª volta. Na 18ª volta, nós vamos fazer 5 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e uma diminuição. No meu caso, a diminuição normal. Então, novamente, fazemos o nosso primeiro ponto e marcamos o ponto. Marquei já meu ponto. Faço mais 4 pontos baixos individuais, totalizando 5. Então, 5 pontos baixos individuais no total. Já fiz aqui 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos fazer a diminuição. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolinhas, fechando assim, fazendo uma diminuição.
Fiz a diminuição novamente, 5 pontos baixos individuais. Fiz aqui, ó, após a diminuição, 1, 2, 3, 4, 5. Faço outra diminuição. Se vocês acharem que que está ficando buraquinhos no bichinho de vocês, porque às vezes a lã molê, ela fica um pouco, às vezes ela é um pouco mais grossa, às vezes é um pouco mais fina, dependendo do lote que você pega. Então, se você achar que está ficando buraquinhos, que você consegue ver a outra parte por fora, você consegue, tipo, no meu caso, eu consigo ver o branco da toalha entre os buraquinhos dos pontos, você pode usar uma agulha mais fina, que no caso seria 3 milímetros. Eu estou usando a 3,5, você pode usar a 3 milímetros. Agora, se você pegou um lote de lã e ela está muito grossa e você percebe que está ficando muito fechado o seu ponto, está muito difícil de fazer, você pode pegar uma agulha maior, a 4 milímetros. Mas o nosso bonequinho vai ficar ou um pouco menor ou um pouco maior. Ele não vai ficar no mesmo tamanho. Na verdade, é difícil deles ficarem no mesmo tamanho, até mesmo com o mesmo lote de linha, porque nossa tensão do ponto também depende muito do nosso dia. Se você estiver num dia mais calmo ou num dia mais estressado, pode variar a sua tensão de ponto. Então, não se preocupem se vocês fizerem o mesmo bichinho com a mesma linha e ele ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Não tem problema. Então, fiz aqui os meus 5 pontos baixos e a diminuição, e vou continuar repetindo isso até o final da volta, sempre 5 pontos baixos e a diminuição. Fiz aqui a 18ª volta com 5 pontos baixos e a diminuição, repetindo até o final. Vou fazer agora a 19ª volta. A 19ª volta nós vamos fazer 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e uma diminuição normal. Então, 4 pontos baixos individuais. Faço o meu primeiro e marco. Como sempre, marcando sempre o primeiro ponto de cada volta. Vou fazer o segundo ponto, o terceiro ponto e o quarto ponto individuais. E 4 pontos individuais. Agora a diminuição. Aquela diminuiçãozinha normal. Passo agora pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo pelo segundo, puxo uma laçada. Pego aqui uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. Fiz aqui uma diminuição normal. Novamente, 4 pontos baixos individuais. Depois dos 4 pontos, uma diminuição. E nós vamos repetir assim até o final da volta. Sempre 4 pontos baixos e uma diminuição. Até o finalzinho da volta. Bom, fiz aqui os meus 4 pontos baixos e a diminuição repetindo até o final. Nós vamos para a 20ª volta, e a 20ª volta é a penúltima volta da cabeça do nosso morcego. Então, aqui na 20ª volta, eu vou fazer 3 pontos baixos individuais e uma diminuição, repetindo até o final. Novamente, então, vamos fazer aqui no nosso primeiro ponto. Um ponto baixo e marcar o ponto. Faço um ponto baixo no ponto seguinte e mais outro ponto baixo no ponto à frente. 3 pontos baixos individuais. Passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada, passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. Fiz uma diminuição normal. Novamente, 3 pontos baixos individuais. Fiz aqui 3 pontos baixos individuais. Novamente, uma diminuição. A diminuição normalzinha. E vamos continuar repetindo isso até o final da volta. Sempre 3 pontos baixos e uma diminuição. Bom, eu terminei aqui a minha 20ª volta com 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos agora para a 21ª volta e a última volta de diminuições da cabeça. E também a última volta da cabeça. O que nós vamos fazer aqui na 21ª volta? Vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final. No final vamos ficar com 18 pontos baixos. Então, aqui no primeiro ponto, um ponto baixo e marcamos esse ponto. Lembrando sempre de marcar esse ponto. No segundo ponto, um ponto baixo. Ficamos com 2 pontos baixos individuais. E agora é só fazer a diminuição normalzinha. Aquela que você passa pelos 2 pontos, puxa as laçadas e depois fecha tudo de uma vez. E novamente, 2 pontos baixos individuais. Fez os 2 pontos, agora uma diminuição normal. E nós vamos repetir isso até o final da volta. Sempre 2 pontos baixos e uma diminuição.
Sempre assim, 2 pontos baixos e uma diminuição até o finalzinho da nossa volta. Terminei aqui a minha volta inteira, eu vou tirar meu marcador. Terminei aqui a minha 21ª volta com 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente, uma correntinha e vou cortar um fio bem longo. Assim, vai ser um fio de uns 40, 50 centímetros. Pode parecer muito, mas nós vamos usar esse fio para costurar a cabeça depois no corpo. E eu gosto de fazer costura dupla, então eu gosto de costurar 2 vezes. Por isso que o meu eu coloco bastante linha. Eu deixo bastante linha separada. E esse olhinho aqui depois eu fiquei um pouquinho incomodada que eles estão muito pertinho. Depois eu vou dar uma separadinha neles, vou colocar um pouquinho mais pra cá. E depois eu vou ensinar pra vocês como fazer todo o bordado do rosto pra ficar igualzinho este rosto aqui, ó. Então, agora nós vamos pra parte das pernas do nosso morcego. Bom, agora que nós terminamos a cabeça do nosso morcego, nós vamos fazer os pezinhos. Eu já fiz aqui, na verdade, um pezinho. Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um pezinho inteiro, cortar o fio. E depois o outro pezinho nós vamos fazer inteiro e juntar com o primeiro. Então eu vou ensinar vocês a fazer os pezinhos, lembrando que temos que fazer 2 pezinhos. Para fazer ele, eu ainda estou usando a minha linha roxa e a minha agulha 3,5 milímetros. Nós vamos iniciar dessa vez com uma laçada inicial mesmo. Que eu falei laçada inicial da cabeça, mas era um círculo mágico. Aqui é uma laçada inicial. Fiz a laçada inicial, vou fazer 4 correntinhas. Laçada inicial, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas prontas. Vamos aqui na segunda parte da agulha. Então, essa aqui é que tá na agulha, vamos na segunda. Passar a agulha aqui dentro e fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto. Então, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz um. Fiz outro. E fiz o terceiro. 3 pontos no mesmo ponto de base. Neste ponto aqui do meio, vamos passar a agulha e fazer apenas um ponto baixo. E agora, no próximo ponto, novamente, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu vou passar a agulha dentro do mesmo ponto e vou fazer 3 pontos baixos. Fiz os 3 pontos. Ainda temos aqui um pontinho aqui. Nós temos aqui, virando as correntes, nós temos aqui esse pontinho do meio. Nele, nós vamos passar a agulha e fazer apenas um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, terminamos a nossa primeira volta com 8 pontos baixos. Nós vamos agora para a segunda volta. Na segunda volta, vamos fazer 3 aumentos na volta, um ponto baixo no meio, 3 aumentos na outra volta e um ponto baixo no meio. Então, no primeiro ponto, nós vamos passar a agulha e fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. Fiz o aumento, vou passar a agulha pelo primeiro ponto e marcar com uma linha de outra cor ou um marcador. Marquei aqui o primeiro ponto, fiz o primeiro aumento, vou no segundo ponto da volta e vou fazer outro aumento. Então, mais 2 pontos baixos juntos. E no próximo ponto, novamente, mais 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, no total, ficamos com 6 pontos baixos. Aqui, 3 aumentos. Neste ponto à frente, que é o ponto do meio, um ponto baixo apenas. E nos próximos 3 pontos, novamente, 3 aumentos. Então, um aumento no primeiro ponto, um aumento no segundo ponto e um aumento no terceiro ponto. Ou seja, 2 pontos baixos em cada um desses próximos 3 pontos. Fiz os 3 aumentos, sobrou apenas um pontinho na base. Nesse ponto, vamos fazer um ponto baixo. No final, nós ficamos com 14 pontos baixos. Então, 3 aumentos no começo, 3 aumentos aqui, um ponto individual, mais 3 aumentos e outro ponto individual, 14 pontos no total. Vamos agora para a terceira volta. Na terceira volta, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, só aqui pegando apenas a argola traseiras dos pontos. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou passar a minha agulha apenas pela argola de trás do ponto. Como vocês sabem, o ponto olhando por cima, ele forma um Vzinho. Então, tem aqui a argola da frente, que é esta argola aqui, a argola da frente, e temos a argola de trás.
Nós vamos passar a nossa agulha apenas pela argola de trás. Passei pela argola de trás, faço um ponto baixo. No próximo ponto, mesma coisa. Passamos a agulha apenas pela argola de trás e fazemos um ponto baixo. No próximo, mesma coisa. Apenas pela argola de trás e fazemos um ponto baixo. No final, vai apresentar umas certas ranhuras aqui, ó. Vocês conseguem ver melhor nesse pezinho terminado. Aqui, temos umas ranhuras. Porque nós fizemos aqui pegando apenas a argola de trás. E eu vou continuar fazendo o meu pezinho assim, essa volta inteira com um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas a argola traseira dos pontos. Fiz aqui os meus 14 pontos baixos individuais, pegando apenas a argola de trás dos pontos, que é a minha terceira volta. Vamos para a quarta volta, que é uma volta mais simples. Nós vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base, pegando normal as argolas. Então, vou passar aqui a agulha pelas duas argolas normalzinho, do jeito que sempre fazemos. Vou fazer um ponto baixo, que é o primeiro da volta. Eu vou marcar esse aqui. Sempre marcando o primeiro ponto das voltas, para a gente não se perder. E vou continuar fazendo apenas um ponto baixo para cada ponto de base até o finalzinho da volta. Bem simples. Fiz aqui a minha quarta volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos para a quinta volta. Na quinta volta, nós vamos fazer 3 diminuições seguidas, uma após a outra, e 6 pontos baixos individuais. Então, no primeiro ponto, eu vou passar a minha agulha e puxar uma laçada. Vou passar a agulha pelo segundo ponto, puxar uma laçada. Pegar a minha laçada com a agulha e fechar as 3 argolinhas juntas e marcar esse ponto. Que a minha marcação com a fitinha ela já fica certinha. Eu já sei onde começa a minha volta. Vou pegar aqui os próximos 2 pontos e fazer outra diminuição. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Pelo segundo ponto, puxo uma laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. E, novamente, outra diminuição. Fiz 3 diminuições seguidas. Vamos fazer 6 pontos baixos individuais. Um em cada ponto de base, apenas 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos, vocês podem ver que sobrou aqui 2 pontinhos na base. Por quê? Porque a nossa volta ela vai realmente terminar aqui e nós vamos passar esses 2 pontos para a próxima volta. Então, eu vou tirar meu marcador novamente e eu vou começar a sexta volta. Vou começar a sexta volta. Nós vamos fazer a sexta volta novamente com 3 diminuições e depois, em vez de 6 pontos, vamos fazer 5 pontos baixos individuais. Então, 3 diminuições para começar. Vamos usar esses 2 pontos, que seriam os últimos pontos da volta anterior, que agora vão ser o primeiro ponto da próxima volta. Então, faço aqui a diminuiçãozinha normal, passando ali a agulha pelos pontos. Fiz a diminuição, vou passar o novo marcador para cá. Então, esse ponto aqui vai virar o primeiro ponto da sexta volta. Fiz a diminuição, vou fazer mais 2 diminuições. Então, 2 diminuições após a primeira, 3 no total. Fiz as 3 diminuições, sobrou aqui apenas 5 pontinhos. E nesses 5 pontinhos, vamos fazer um ponto baixo para cada um. Então, vou passar a minha agulha pelo ponto normal e fazer um pontinho baixo. E no próximo, um ponto baixo novamente, até termos 5 pontos baixos e terminarmos a nossa volta. Ó, essa volta aqui deu certinho, terminamos antes de chegar no marcador, ou quando chegamos aqui no marcador. Fiz os meus 5 pontinhos, vamos fazer agora a nossa sétima volta, que é uma volta simples. Vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Essa é a nossa volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Vou passar a agulha aqui no primeiro ponto, fazer um ponto baixo e marcar, e continuar fazendo um ponto baixo por cima de cada ponto. No total, vamos ficar com 8 pontos baixos. Fiz aqui os meus 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Terminando a sétima volta, nós vamos para a oitava volta. Na oitava volta, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto, repetindo até o final. Vamos fazer 4 aumentos e ficar no final com 12 pontos baixos. Então, aqui novamente, ó, no primeiro ponto, um ponto baixo e marco o ponto. No segundo ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, formando um aumento.
E vou continuar repetindo. Próximo ponto, um ponto baixo. No ponto seguinte, um aumento. E assim até o final da volta. São 4 repetições de um ponto baixo e um aumento. Fiz aqui as minhas 4 repetições de um ponto baixo e um aumento e terminei a minha 8ª volta. Nós vamos agora para a 9ª volta da nossa perninha do nosso morcego. A 9ª volta nós vamos fazer 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e um aumento no 4º ponto, repetindo até o final. Vamos fazer apenas 3 repetições e ficar com 15 pontos baixos no total. No primeiro ponto aqui, passo a agulha e faço um ponto baixo e marco esse ponto. Vou no segundo ponto, faço outro ponto baixo. E no terceiro ponto, eu faço o meu último ponto baixo individual. Fiz os 3 pontos, como podem ver. No 4º, 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. Fiz o aumento. Novamente, 3 pontos baixos individuais. Feitos os 3 pontos, no 4º fazemos outro aumento. E finalizamos com outros 3 pontos baixos e um aumento. Terminei aqui a 9ª volta com 3 pontos baixos e o aumento, repetindo até o final. Vamos para a 10ª e última volta da perna do nosso morcego. Na 10ª volta, vamos fazer 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e um aumento no 5º ponto, repetindo 3 vezes até o final. Então, primeiro pontinho, um ponto baixo, um pontinho baixo no próximo ponto, no terceiro um ponto baixo, no 4º um ponto baixo. Fiz aqui 4 pontos baixos individuais. No 5º ponto, um aumento. Então, fiz 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando o aumento, e vou repetir novamente. 4 pontos baixos individuais. Fiz novamente 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, fazemos um aumento. E vamos repetir apenas mais uma vez para terminarmos a perna. Então, 4 pontos baixos e o aumento no 5º ponto. Terminei aqui a minha perninha. Vou tirar o meu marcador. Fiz aqui a 10ª volta com 4 pontos baixos e o aumento repetindo 3 vezes. Vou no ponto à frente, faço um ponto baixíssimo. E agora nós vamos juntar as duas pernas. Aqui está a minha primeira perna. Nós vamos juntar as duas pernas. Eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Acertar as pernas para elas ficarem parecidas no lugar. Fazer de uma forma que elas não fiquem tortas. Juntei as pernas, elas não estão tortas. Elas podem acabar ficando um pouquinho tortinhas, não tem problema. Mas ó, a gente tem que ver o ponto certo na primeira para colocar. Não tem um ponto específico, vocês vão ter que fazer no olhômetro mesmo. Juntei, pareceu que tá certinho? Vamos agora começar a parte do corpo. Nós vamos, depois que fizemos as 3 correntinhas e juntamos, vamos começar o corpo. No mesmo ponto onde a gente juntou as pernas, no mesmo ponto, eu vou passar a agulha novamente e vou fazer um ponto baixo. E esse é o primeiro ponto baixo da nossa 11ª volta, que é a primeira volta do corpo, e a 11ª volta contando desde o comecinho. Fiz o meu primeiro ponto, eu vou marcar esse ponto. Marquei o ponto, vamos continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base nesta perna. Então, nessa perna nós temos 18 pontos no total e vamos ter 18 pontos no total até chegarmos nas correntinhas. Então, esse é o primeiro de 18 pontos. Esse aqui é o primeiro de 18 pontos no total. Vou continuar fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto. Se eu cheguei aqui na parte onde nós fizemos o nosso arremate na primeira perna, vocês coloquem a linha para cá pro lado e vamos esconder essa linha. Então, no lugar onde fizemos o ponto baixíssimo, nós vamos passar a agulha novamente e fazer um ponto baixo bem apertadinho, para não ficar tão aparente. E vamos continuar fazendo um ponto baixo até o final da perninha ali, escondendo esse fio roxo, o fio do arremate da primeira perna.
Fez aqui os 18 pontos na primeira perna. Nós temos que garantir que essas correntes não estão torcidas. Nós temos que garantir que elas estão certinhas. E nós vamos fazer agora 3 pontos baixos nas correntinhas. Então, vou passar a agulha por dentro de uma das argolinhas das correntinhas. E vou fazer um ponto baixo. Vou passar a agulha pela segunda correntinha. E vou fazer outro ponto baixo. E na última correntinha também, passamos e fazemos outro ponto baixo. E assim terminamos a parte das correntinhas. Nós vamos agora para a segunda perna. Bem aqui, ó. Tem aqui o ponto onde nós fizemos o ponto baixíssimo. Dentro dele, nós vamos fazer um ponto baixo. E esse vai ser o primeiro de 18 pontos dessa segunda perna. Então, fiz o primeiro ponto, vou fazer mais 17. Eu fiz os meus 18 pontos, garanti que não está torcido, eu garanti que tem 18 aqui na perna. Nós vamos agora para a parte das correntinhas. Então, nessa parte de trás das correntinhas, nós vamos passar a nossa agulha. E vamos na primeira corrente fazer um ponto baixo. Na segunda corrente, um ponto baixo. E no terceiro e último, outro ponto baixo. Nós terminamos assim a nossa 11ª volta, que é a primeira volta do corpo. E a 11ª contando desde o comecinho. E terminamos aqui com 42 pontos. Nós vamos fazer agora a 12ª, 13ª, 14ª e a 15ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vamos fazer aqui 4 voltas fechadas em pontos baixos. 12ª, 13ª, 14ª, 15ª. 4 voltas fechadas em pontos baixos. Lembrando sempre de marcar o primeiro ponto. Eu vou fazer aqui as minhas 4 voltas e eu já retorno com vocês. Terminei aqui de fazer a minha 12ª, 15ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos agora para a 16ª volta. Na 16ª volta, vamos fazer 5 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e uma diminuição normal, repetindo 6 vezes até o final da volta. Então, no primeiro ponto, um ponto baixo e marco esse ponto. Eu já tô com a minha fitinha aqui, já está marcado. Fiz o primeiro, vou fazer mais 4, totalizando 5. Então, são 5 no total. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Faço uma diminuição normalzinha. Uma diminuição normal. Aquela que nós já estamos fazendo no corpo todo. Todas as partes desse corpo. Fiz a diminuição novamente. 5 pontos baixos individuais. Fiz aqui, ó, a diminuição está aqui, fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos individuais. Agora, faço novamente uma diminuição. Fiz a diminuição, vou repetir isso até o final da volta. Então, vou repetir 5 pontos baixos e uma diminuição até terminarmos a 16ª volta. Terminei aqui a 16ª volta, fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição repetindo até o final. Nós vamos para a 17ª volta agora. Na 17ª volta, vamos fazer apenas um ponto baixo normal para cada ponto de base. Não vamos pegar a argola traseira nem a argola frontal, apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Lembrando de fazer sempre o primeiro ponto e marcar o ponto, e continuar assim até o final da volta. Um ponto baixo para cada ponto. No final, vamos ficar com 36 pontos. Fiz aqui a 17ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Vou para a 18ª volta. Na 18ª volta, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição repetindo até o final. No primeiro ponto, um ponto baixo, marcamos esse ponto. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. E no quarto, um ponto baixo. Então, fizemos aqui 4 pontos baixos individuais. Vamos fazer uma diminuição normal. Passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada, passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolinhas, fechando assim uma diminuição. E novamente, 4 pontos baixos individuais. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, faço uma diminuição normalzinha. E depois nós vamos continuar fazendo isso até o final da volta. Sempre 4 pontos baixos e uma diminuição até o final.
Fiz a 18ª volta com 4 pontos baixos e uma diminuição repetindo até o final. Vamos para a 19ª volta. Na 19ª volta, vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base, uma volta inteira fechada em pontos baixos. Lembrando de colocar o enchimento aqui já nas perninhas do nosso morcego. Eu já coloquei as minhas. Também os pezinhos ficaram um pouquinho tortos. Eu nunca consigo colocar ele bem retinho, então ele vai ficar um pouquinho torto mesmo, não tem problema. Contanto que não fique muito torto, não tem problema. Ele vai ficar bonitinho do mesmo jeito. Então, a 19ª volta eu vou fazer aqui com um ponto baixo para cada ponto de base. Lembrando sempre de marcar o primeiro ponto. Fiz aqui a 19ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base e vamos para a 20ª volta. Na 20ª volta, vamos fazer 3 pontos baixos individuais e uma diminuição normal, repetindo até o final da volta. No primeiro ponto, um ponto baixo e marcamos o ponto. No segundo ponto, um ponto baixo. E no terceiro, um ponto baixo. Ficamos com 3 pontos baixos individuais. Fazemos a diminuição normal, passando a agulha pelos 2 pontos ali. E novamente, 3 pontos baixos individuais. Fiz os 3 pontos, uma diminuição normal. E vamos repetir isso até o final da volta. Vamos sempre fazer 3 pontos baixos e uma diminuição até o final da 20ª volta. Terminei aqui a minha 20ª volta com 3 pontos baixos e uma diminuição repetindo até o final. Eu vou fazer agora a 21ª e a 22ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vamos fazer 2 voltas fechadas em pontos baixos. Tanto que eu vou fazer fora de câmera. Lembrando sempre que temos que marcar as nossas voltas, o primeiro ponto baixo de cada volta. E vamos fazer aqui 2 voltas fechadas em pontos baixos. Assim que eu terminar a minha 21ª e a 22ª volta, eu retorno com vocês para explicar as últimas 3 voltas do corpo do nosso morcego. Fiz aqui a minha 21ª e a 22ª volta fechada em pontos baixos. Vou agora para a 23ª volta e a antepenúltima volta do nosso corpo do nosso morcego. Nós vamos fazer na 23ª volta 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e uma diminuição pegando os 2 próximos pontos. E vamos repetir até o final. No primeiro ponto, fazemos o ponto baixo, marcamos esse ponto. No segundo ponto, um ponto baixo, ficando com 2 pontos individuais. Agora fazemos a diminuição, aquela diminuição simples. E novamente, 2 pontos baixos individuais. Fez os 2 pontos, fazemos uma diminuição normalzinha. E vamos continuar assim até o final da volta, sempre 2 pontos baixos e uma diminuição. É uma volta bem simples. Eu terminei aqui a minha 23ª volta com 2 pontos baixos e uma diminuição repetindo até o final. Nós vamos fazer agora a 24ª e a 25ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, nós vamos fazer 2 voltas fechadas em pontos baixos novamente. São voltas simples, então eu vou fazer fora de câmera. E assim que eu terminar, eu retorno com vocês novamente. Lembrando sempre de marcar o primeiro ponto de cada volta. Então, apenas 2 voltas fechadas em pontos baixos. Terminei aqui a minha 24ª e a 25ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou tirar meu marcador. Vou fazer um ponto baixíssimo no ponto da frente, uma correntinha e cortar um fio curto. Aqui a gente não precisa de um fio longo, porque nós já separamos o fio longo na cabeça para costurar a cabeça no corpo. Cortei, está terminado o nosso corpinho. Vamos colocar bastante enchimento e podemos juntar a cabeça no corpo se vocês quiserem. Eu vou colocar aqui bastante enchimento na minha cabeça e eu vou bordar esta parte aqui, ó. Toda essa parte aqui. Como é uma parte visual, eu vou só explicar para vocês as linhas que eu usei. Para fazer essa parte branca, a parte das presas do nosso morcego, eu usei um branco, vocês podem usar fio amigurumi, ou o restinho de linha que tiverem, do fio branco.
Eu usei lã molê preta para fazer as partes pretas do morcego, a boquinha e as sobrancelhas. E o narizinho eu usei fio amigurumi de uma cor beijinha. Vocês podem usar as linhas que vocês tiverem restinhos de linha preta, tiverem as presas, um restinho de linha branco. Eu vou fazer todo o meu bordado fora de câmera com essas linhas e eu vou juntar a cabeça no corpo e eu volto com vocês para explicar como fazer as orelhinhas, as asinhas e os bracinhos do nosso morcego. A parte do lacinho dessa gravata borboleta é opcional, então eu ainda não sei se eu vou explicar para vocês como fazer ou não. Se eu faço no mesmo vídeo ou eu faço um vídeo separado. Quando eu terminar assim de fazer as costuras, eu vejo o que eu vou fazer. Então, essa aqui é a parte, eu já volto com vocês, eu vou ensinar a fazer as orelhinhas, as asinhas e os bracinhos. É provável que eu vou fazer a parte 2, que eu vou colocar essa parte aqui na parte 2 do vídeo, porque muito provavelmente essa primeira parte já vai estar bem grande. Então, assim que eu terminar, eu retorno com vocês. Na parte 2 do vídeo ou aqui mesmo na parte 1 do vídeo.